quanto vale a sua fé? Quando eu posso, eu até dou tudo, né? Não tem conta. O que eu posso dar, eu dou. Né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir, quero o seu tudo, vamos lá, dou tudo. Nesse vídeo, vou te mostrar como muitos líderes religiosos utilizam textos completamente distorcidos. Porque ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. De um livro que já foi completamente deturpado durante a tradução. A Bíblia não é para ser lido como um livro inerrante, porque tem erros de várias qualidades. É absurdo em cima de absurdo. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Eu vou pedir agora. Pedir não é pecado. Nem é roubo. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai ter aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Já fiz um vídeo muito interessante a respeito da Bíblia e como suas escritas foram inventadas, alteradas e modificadas. E que Jesus não foi um homem real, e sim uma história plagiada de outros deuses. Aconselho fortemente que assistam para entender melhor a mensagem que será passada aqui. Link na descrição. Deuteronômio 14, 22 a 29. Esse é um texto amplamente utilizado para defender o recolhimento de dízimos por líderes religiosos nos dias de hoje. Vamos ver o que ele diz. Todos os anos, juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também da primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Bom, até o versículo 23, fica claro que dízimo não se trata de dinheiro, e sim de colheitas e criação de animais. Nunca foi dinheiro. Você pode me dizer que não existia dinheiro naquela época e por isso o dízimo era pago de acordo com o que se plantava, colhia e criava. Vamos continuar lendo e ver o que diz o texto. Versículo 24. Mas, se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e entreguem o dinheiro no templo, certo? Errado. Continuando, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Sim, você não entendeu errado. Quando o templo era muito longe, eles vendiam as mercadorias referentes ao dízimo
e gastavam o dinheiro com que tivessem vontade, até bebidas alcoólicas. Aí eu te pergunto, quem usa o dízimo que você paga na igreja? Você ou seu líder religioso? Vamos continuar a leitura. Versículo 27. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberam terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Para que servia o dízimo segundo essa parte? Para ajudar líderes religiosos a comprarem mansões e carros importados? Para espalhar a suposta palavra divina? Para construir e enfeitar templos? Só um cego não enxerga. Os levitas mencionados nesse trecho são israelitas da tribo de Levi. Segundo escrito, essa tribo foi escolhida pelo próprio Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo, como o transporte de utensílios sagrados, realização de rituais de sacrifício e por aí vai. Eles não tinham terras como herança, assim como os outros, mas precisavam se alimentar de alguma forma. Como pagamento por esses serviços, Deus dá a eles os dízimos recolhidos das outras tribos. Cristãos seguem os ensinamentos de Jesus. Aí eu te pergunto, quando e onde Jesus ordenou a construção de templos? Na verdade, foi o contrário. Não ficará pedra sobre pedra. É o que está escrito. Para quem acredita, na nova aliança, as pessoas são o templo, não uma construção com teto e paredes. Logo, se não tem mais templo, não tem mais sacerdotes para cuidar dos sacrifícios ou da arca da aliança. Logo, o dízimo que servia para alimentar essas pessoas também não existe mais. Entendeu o raciocínio? Um adendo. O templo judaico daquela época não tem nada a ver com as igrejas dos dias atuais. Os sacerdotes que cuidavam das coisas divinas, segundo as Escrituras, eram escolhidos pelo próprio Deus. Agora me responda a seguinte pergunta: quem escolheu os líderes religiosos atuais? O próprio Deus ou eles mesmos se intitulam como tal? Desconsiderando ainda tudo isso, suponhamos que sacerdotes deveriam existir até os dias atuais, e esses são realmente homens ungidos. Segundo a Bíblia, como eles deveriam receber pelos seus serviços? Dinheiro ou cesta básica? Parte do dízimo também era destinado a órfãos, viúvas e estrangeiros, para que tivessem o que comer. Será que pastores e padres estão dispostos a dividir seus salários provenientes dos dízimos dos fiéis para ajudar os necessitados? Enquanto muitos passam fome, eles enriquecem cada vez mais. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o dono delas é o homem que se intitula apóstolo. Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Por acaso seu pastor aceita comida ou animais como dízimo? Faz o seguinte, pegue uma ovelha e leve até sua igreja, entregue a seu pastor ou padre e diga que aquele é seu dízimo. Será, no mínimo, curioso a reação dele. Não deveria, já que é a maneira correta de se praticar essa lei. Se quer seguir o texto, faça direito. Dízimo
é uma lei judaica, feita por judeus para judeus e não para cristãos. O absurdo para mim não é só ver pessoas como essas pedindo dinheiro na cara dura. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Em nome de um suposto Deus, mas a quantidade gigantesca de pessoas desprovidas de conhecimento acreditando nessas falcatruas. Fico indignado com o tamanho absurdo que acontece dentro desse sistema religioso manipulador. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Utilizam um livro que já foi completamente corrompido durante a tradução e ainda conseguem, por incrível que pareça, distorcer os textos ainda mais em prol de dinheiro e poder. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Outro texto amplamente utilizado está em Gênesis 14:20. Esse é um texto utilizado para tentar destacar a importância que tem o dízimo, visto que esse fato aconteceu antes mesmo de se estabelecer a lei judaica. É importante entender que essa prática era um costume não só dos israelitas, mas de vários outros povos da época. O dízimo dado por Abraão nada tem a ver com a lei judaica criada tempos depois, que consistia na entrega de parte daquilo que se plantava e colhia, ou dos animais de criação. Muito menos há relatos de que isso era uma prática corriqueira, quem dirá mensal, como é praticada hoje. Malaquias 3, 8-11. Essa é polêmica. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações, e as parreiras darão muitas uvas. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus. Devolver. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo. Você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição você é amaldiçoado. Tá? Ele não está pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido. Né? Esse trecho é interessante por sua interpretação amplamente deturpada. Líderes religiosos explicam que as pessoas que não pagam dízimos e ofertas estão roubando a Deus. O que ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pegando isoladamente o versículo 8, mas analisando o contexto completo, a história é bem diferente. Lendo o capítulo anterior do livro de Malaquias, ou seja, o 2, você pode notar nitidamente a quem estava se referindo a esse trecho. O capítulo inteiro se refere à insatisfação de Deus para com os sacerdotes, que estavam saindo do caminho certo e ensinando errado o povo de Israel, os fazendo pecar. Tal insatisfação se estende até o capítulo 3. Se os líderes estavam errando, quem dirá as pessoas que eles ensinam?
A mensagem que Deus enviou ao povo de Israel se direcionava exclusivamente aos sacerdotes, os líderes, e não a todo o povo. É claro que dentro das igrejas eles iriam se aproveitar do texto isolado e jogar a culpa na população, dizendo que quem não paga está roubando, tudo para espalhar medo. Mas não para por aí. No versículo 10, Deus diz que se as pessoas obedecerem suas ordens, abrirá as janelas do céu e fará cair bênçãos. O que você aprendeu a respeito disso na igreja? Que sua vida será abençoada caso seja fiel aos pagamentos? Vamos ler novamente. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Levando em consideração todo o contexto sobre dízimos serem a 10ª parte das colheitas, o que seria abrir os céus e derramar bênçãos? Sim, meus amigos, é chuva. Simples assim. Ainda tem dúvidas? Vamos mais além. Versículo 11. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações e as parreiras darão muitas uvas. Essa tradução é bem clara, sem fantasias e alegorias. Mas pegando, por exemplo, a versão da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, o mesmo texto diz: E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa versão coloca gafanhotos como devorador. Se aproveitam da palavra mais complexa para fantasiar algum demônio ou praga que possa se implantar na vida das pessoas. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Se tratando do Novo Testamento, líderes religiosos têm dificuldades em encontrar textos que defendam a prática do dízimo nos dias atuais. Eu vou citar o texto, eu vou dizer para você não abrir a Bíblia. Eu vou dizer para você não abrir a Bíblia. Só vou citar o texto para você ficar caladinho a partir de hoje. E quando você vê um crente resmungando do salário do pastor, solta esse texto em cima dele. Eu vou citar o texto, depois eu digo onde ele está localizado. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Está reclamando do salário do pastor, quer dar metade do que você tem? Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6:6, Novo Testamento. Está reclamando do salário do pastor? Quando tu vê um crente em Linguaru, diz assim: meu filho, a Bíblia manda repartir. Tu quer o quê? Tu quer o pastor com salário grande ou quer dar metade do que você tem? Eu acho bom deixar ele com um salário bom. Meio suspeito pedir para não abrir esse texto, não acha? Será que ele está escondendo alguma coisa? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar a pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado, para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Será que esse texto está dizendo para você repartir seus bens materiais com seu líder religioso? O contexto fala sobre coisas materiais ou espirituais?
A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Ou seja, quem for ensinado, testemunhe as coisas boas que acontecerem em sua vida a quem te ensinou. É isso que o texto diz. Agora faz sentido ele pedir para não abrirem. Muitas vezes deturpam o texto que diz a respeito de ofertas e emendam a palavra dízimo, tratando como uma coisa só. Ou então, deturpam o que Paulo disse em 1 Coríntios 9,14. Assim, o Senhor mandou também aqueles que anunciem o Evangelho, vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. A explicação usada para esse trecho é que Paulo diz que aquele que ajuda a espalhar a palavra tem o direito de viver disso, ou seja, padres e pastores recebem um salário retirado dos dízimos para exercer suas profissões baseado nesse trecho. Alguns estudiosos sugerem que nesse trecho, quando Paulo diz vivam do Evangelho, não se refere a receber pelo serviço, mas sim vivam aquilo que pregam. Ou seja, se prego amor, tenho que amar. Se prego obediência, tenho que obedecer. Tenho minhas dúvidas sobre essa interpretação. Vamos analisar o contexto completo, sem pegar apenas um texto isolado. Nesse trecho, Paulo está descontente por não ser aceito como apóstolo pelas pessoas, mesmo sendo servo assim como os outros. Relata que, assim como um fazendeiro tem direito de comer as uvas da sua própria plantação, ou um pastor tomar o leite do seu próprio gado, ele, por pregar a palavra, tem direito de viver do esforço do seu trabalho. Porém, ele não exige esse direito e nenhum tipo de pagamento. Ele explica o motivo. Isso o atrapalharia. Versículo 18. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Agora vamos trazer isso para os dias atuais. Paulo se intitulava discípulo porque foi escolhido pelo próprio Jesus. Seu líder religioso se intitula como tal baseado na escolha de quem? Do próprio Jesus ou dele mesmo? Interessante. Opa, Paulo tinha direito de viver do Evangelho, logo eu também tenho. Paulo não recebia e nem exigia nada em troca, mas se ele não quer, eu quero. Passa pra cá meu salário. Afinal, qual é o Deus que esses tão respeitados e aclamados líderes religiosos seguem? Por que esses líderes detestam tanto que as pessoas busquem informações fora das denominações religiosas? Será preocupação com a sua salvação? Ou porque perderá mais um membro que ajuda financeiramente a sua vida luxuosa? Acreditar ou não, seja na Bíblia, Jesus ou qualquer outra crença, é uma questão pessoal. Mas usar a inteligência e o raciocínio lógico não te fará nenhum mal. Se quer acreditar em Jesus, estude melhor seus ensinamentos ao invés de ficar acreditando em ensinamentos de homens. Inclusive eu. Antes que me digam que sou hipócrita por usar a Bíblia para passar minha mensagem, já que eu mesmo expliquei no outro vídeo que ele é um péssimo livro e continuo com esse pensamento, quero que entenda o seguinte: vou fazer uma analogia bem simples. Sendo brasileiro e tendo português como língua nativa, se eu quiser viajar para outro país e me comunicar com outras pessoas, tenho que falar a língua da pessoa daquele país, certo? Se vou para a França, tenho que falar francês. Se vou para o Japão, japonês, para a China, chinês.
Logo, sendo ateu e tendo uma visão completamente diferente da Bíblia e seus ensinamentos, para que cristãos me entendam, preciso falar a língua dos cristãos. Meu vídeo é completamente gratuito e não exijo qualquer tipo de pagamento ou oferta. O objetivo dele é alertar e abrir os olhos de muitos que, infelizmente, são manipulados e extorquidos inconscientemente. Geralmente são pessoas humildes e precisam tirar do pouco que têm para o seu sustento e de sua família para encher os bolsos desses estelionatários, exploradores, mentirosos. Mas na minha igreja não tem isso não. Os pastores são homens do bem, ele prega a verdadeira doutrina. Desculpa, meu amigo, mas se você estudar um pouquinho mais, verá que todas são iguais no final das contas. Algumas com doutrinas um pouco mais recolhidas que outras. Algumas mais escancaradas em pedir dinheiro. Mas no fundo, todas elas saíram do mesmo lugar. Todas elas vão à ruína, caso aconteça alguma catástrofe com o sistema monetário. O dinheiro é e sempre foi a base dessas religiões. Pare e pense. Se esse Deus da Bíblia realmente existisse, ele precisaria do seu dinheiro? E mesmo se precisasse para a sua obra, ele te mandaria entregar para esses pilantras terem uma vida luxuosa enquanto você conta os centavos para pagar as contas e pôr comida na mesa? Pare e pense. Eu mesmo, infelizmente, já fiz parte desse sistema durante muitos anos e consegui me libertar por conta da curiosidade em buscar mais conhecimento. Entenda que não será apenas um vídeo que mudará sua visão. O que ele pode fazer é apenas despertar sua curiosidade em aprender mais. Durante o tempo que estive dentro do sistema, eu nunca consegui me libertar de uma sensação ruim de estar sempre fazendo a coisa errada. De que a fé dos outros era sempre maior do que a minha. Sendo um pecador, segundo os próprios ensinamentos bíblicos, além de Jesus, nenhum homem até hoje viveu sem cometer pecados. E são exatamente esses pecados inevitáveis que, uma hora ou outra, acabamos cometendo, faziam-me sentir horrível. É simplesmente impossível que alguém esteja dentro do sistema religioso concorde com 100% das doutrinas ensinadas ali, mas é preciso seguir, mesmo contra a vontade. Hoje, me sinto livre. Minhas decisões e atitudes são baseadas naquilo que acredito, e não ao que um líder religioso ou um livro me determina, baseado em medo e obediência. O medo do erro já não faz parte de mim, porque aprendi que é justamente através do erro que crescemos e nos tornamos mais fortes. Eu sou Ramos. Até o próximo vídeo.